Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, eu sou o pastor Fábio Henrique, aqui é o professor Tony, somos da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. É uma lição baseada na parábola do fariseu e do publicano, ensinada por Jesus. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 12, que diz assim: E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E a verdade prática declara: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Vamos hoje estudar uma lição de 3 tópicos. Vamos fazer um breve intervalo, poucos segundos, e já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Paz do Senhor, amados telespectadores da TV AD Mossoró, voltamos com o programa EBD em Debate. E, como já foi dito pelo professor Fábio, estamos na lição de número 6. Os amados telespectadores que nos acompanham sabem que nesse trimestre de 2018.4 estamos estudando as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante, e nós iremos ensinar, vamos debater sobre a parábola do fariseu e publicano. A lição ela está dividida em 3 partes, a lição. O primeiro ponto, interpretação da parábola do fariseu e do publicano. O segundo ponto, a hipocrisia do fariseu. E o terceiro, a sinceridade do publicano. A parábola, ela relata de que 2 homens subiram ao templo, está lá em Lucas 18, versículo 9 ao 14. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Ela relata, Jesus conta essa parábola dizendo que 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então os 2 saíram a orar e essa foi a oração do fariseu. Ele continua a sua oração dizendo, o fariseu: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí o versículo 13, Jesus dá voz ao publicano e diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí no versículo 14, Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O publicano. E não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Nós, durante as lições da escola dominical desse trimestre, estamos falando sobre as parábolas, nós tocamos num assunto chamado Reino de Deus. Jesus, ele fala muito sobre o Reino de Deus e falamos nas lições passadas. E o Reino de Deus é totalmente ao contrário do mundo. Ela vai na contramão dos princípios mundanos, do princípio do mundo. O homem no mundo, ele, para ser famoso, ele mostra seus talentos,
ele se apresenta, ele se exibe. O homem, para ser famoso aqui no mundo, ele anela aplausos. Já no reino de Deus é totalmente ao contrário. Jesus diz: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, porém, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Enquanto no mundo, nessa visão terrena, o homem, para se exaltar, ele se apresenta, ele se põe diante das pessoas. Já no reino de Deus, não. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se torna dependente de Deus, mais ainda você tem, podemos dizer assim, crédito com Deus. Então, no primeiro ponto da lição, a interpretação da parábola do fariseu e do publicano, tem aí o autor da lição, ele dá uma explicação sobre quem é o fariseu e quem é o publicano, professor Fábio. Isso mesmo, professor Tony, meus queridos irmãos e amigos, telespectadores. Essa parábola é uma das mais conhecidas que Jesus ensinou, e nessa história aqui do fariseu e do publicano, é importante a gente entender, para compreender bem direitinho a interpretação da parábola. A chave para a interpretação dela está nos versículos 9 e 14. Sempre lembrando que a interpretação das parábolas é importante saber o porquê de Jesus ter contado a parábola e procurar no final da parábola o fechamento da parábola para descobrir a ideia central dessa parábola. É uma parábola que fala sobre a humildade e a sinceridade. E essa palavra fariseu, né, ela se tornou, de tanto Jesus condenar as práticas dos fariseus, ela se tornou símbolo e sinônimo de hipocrisia religiosa. Hipocrisia de todo tipo, mas principalmente de hipocrisia religiosa. Então, Jesus ensinou a importância da humildade, e qualquer que se aproxima de Deus, qualquer um de nós, para se aproximar de Deus, é necessário que a gente se aproxime em atitude humilde, né? Ele ensinou no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 3 de Mateus: bem-aventurado os humildes de espírito, né? Porque dos tais é o reino de Deus. Né? Aqueles que são exaltados de espírito, né? Que são arrogantes, prepotentes, né? Ou tem aquele sentimento de autojustiça, eles não receberão o favor do Senhor. Tiago, no capítulo 4, versículo 3 da sua epístola, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então Deus, ele, ao analisar a oração de cada um de nós, ele procura, né, identificar a motivação do nosso coração, como é que está a nossa atitude. Então, nesse caso do fariseu, que foi orar diante de Deus, ele estava com a motivação muito errada. Os fariseus, né, eles pertenciam a uma das principais seitas dos judeus, conforme o tópico 1.1 da nossa lição, e eles eram muito mais numerosos do que os saduceus. Os saduceus era mais a classe sacerdotal. Os fariseus surgiram em Israel como uma ideia defendendo a tese de que era necessário o povo levar mais a sério a religião, que o povo deveria levar mais a sério a palavra de Deus, levar mais a sério a lei de Moisés, que tinha que levar uma vida mais separada, né, mais santa. A princípio isso é muito bom, a princípio isso não tem problema e é necessário que seja assim mesmo. O problema é que os fariseus exageraram tanto nisso que se tornaram legalistas. Eles exageraram demais, né, e viraram legalistas. Esta classe de pessoas assim era identificada, né, como separados, porque não somente se separava dos outros povos, mas também dos outros judeus. Então, eles se achavam mais santos do que todo mundo, não se relacionava bem com as outras pessoas para não se contaminar, né, e se colocava em cima de um pedestal de santidade e de superioridade em relação aos outros. Eles observavam
observavam as práticas, né, religiosas de forma minuciosa, mas eles esqueciam do espírito da lei. Se preocupavam muito com a letra da lei, mas se esqueciam do espírito da lei. Por exemplo, aqui em Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, Jesus, quando ele encerra aqui uma questão aqui sobre o sábado, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então eles eram tão radicais na questão do cumprimento do sábado, de defender a ortodoxia desse mandamento, que ele passava por cima de outros mandamentos, a ponto de Jesus, né, dizer que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eles era tão ao pé da letra que preferia que o cabo morresse de fome, né, do que colher espigas no sábado. Então é uma coisa assim meio esquisita. Em Mateus, no capítulo 23, aliás, todo o capítulo 23, são muitas advertências de Jesus contra os judeus, mas principalmente contra os fariseus e escribas, os quais Jesus chamava de hipócritas, né? Chamava de hipócritas. Então, em Mateus 23, 24, Jesus disse: vocês coam um mosquito e engolem um camelo, com esse seu legalismo, com essa sua coisa. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer nosso intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da lição com vocês. Fique conosco. Voltamos com o programa EBD Debate, nesse segundo bloco, e estamos na lição de número 6, Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. A parábola que estamos estudando nessa lição é a parábola do fariseu e do publicano. No bloco passado, o professor Fábio comentou aqui sobre o fariseu e o publicano, que são os personagens principais dessa parábola contada pelo mestre Jesus. Os fariseus é uma das classes de Jerusalém, contemporâneos de Jesus, ali, classes religiosas, e além dele tinha os anciãos, tinha os escribas, tinha os saduceus, os doutores da lei, os sacerdotes, mas o principal era o fariseu. E Jesus, quando conta essa parábola aqui do fariseu publicano, ele dá destaque à oração dos dois, porque segundo a parábola, os dois vão orar. E Jesus coloca o fariseu, que é o símbolo principal da religiosidade de Jerusalém, e o publicano, que era visto com desdém pela sociedade de Jerusalém. O publicano era um cobrador de impostos, e ele cobrava impostos dos judeus para o Estado romano, que naquele momento dominava Israel. Por que não dizer o mundo ocidental ali, europeu, parte da Ásia e parte da África. E o que mais incomodava os judeus é que os publicanos, eles eram judeus. Os romanos não contratavam romanos para ir cobrar impostos dos judeus, não. Os romanos contratavam judeus para cobrar impostos dos judeus. E ele coloca aqui essas duas figuras. O fariseu, a principal autoridade religiosa de Jerusalém, e o publicano, uma classe de funcionários desprezado, mal visto pela maioria da sociedade. Então, mas o foco aqui da oração é que os dois, eles foram orar, os dois, e o fariseu faz aquela oração bonita, não é isso? Aquela oração bonita em termos de palavras, de discurso, de oratória, porém, como o professor Fábio falou, com motivações erradas. Ele fala: ó, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, né? Ele faz todo aquele discurso como os demais homens. Eu não sou um ladrão, eu não sou um adúltero, não é isso? E nem ainda como este publicano. Ele se compara ao publicano, porque era visto com desdém. Ainda diz ainda que
jejum 2 vezes, ele começa a se exaltar diante de Deus. Jejum 2 vezes na semana e ainda dou o dízimo. Como o professor Fábio bem falou, os fariseus, apesar do nome fariseu, quer dizer separação, pureza ou puro, mas apesar do legalismo, por causa do legalismo desse grupo, por causa dos discursos santos, porém, e de vidas pecaminosas. O discurso dos fariseus não compactuava com a vida deles. Se você for ler Mateus 23, você vai perceber ali um discurso gigantesco da parte de Jesus contra os fariseus, chamando eles de raça de víboras, sepulcros caiados, não é isso? Porém, o publicano, que é na nossa lição aqui, no tópico 2, o publicano é um cobrador de impostos, como eu falei, Jesus dá destaque à oração desse publicano. O publicano diz que Jesus disse que ele, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, então dá demonstração aqui de constrangimento, de arrependimento, e ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A oração do publicano foi tão rápida, simples, uma frase só. E quanto à oração do fariseu, levou aqui 2 versículos, mas essa oração do publicano, ela chamou mais atenção, professor Fábio, chamou mais atenção do coração de Deus do que a oração do fariseu. É verdade. Nós vemos aí 2 pessoas que foram ao mesmo templo, foram fazer a mesma coisa, que foi orar, e foram orar ao mesmo Deus. Porém, um estava com uma motivação diferente do outro. Enquanto o fariseu, na sua oração, estava ali apresentando o seu currículo de moralista religioso, mostrando o seu currículo de que era muito santo e, por isso, merecedor do favor de Deus. Por outro lado, o publicano, ele estava ali em atitude de arrependimento, ele não tinha coragem nem de ficar em pé, levantar os olhos para o céu e falar com Deus, ele não se sentia nem digno disso. E ele baixava sua cabeça, bateu no peito e pedia a misericórdia de Deus e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Os publicanos, eles eram muito discriminados na sociedade israelita porque eram judeus que eram funcionários públicos do governo romano e eles cobravam impostos. Então, só em eles aceitarem esse tipo de serviço, de emprego, já eram considerados traidores da nação, traidores dos seus irmãos, porque cobravam impostos daquela nação que era opressora, né? E, além disso, era comum entre os publicanos eles cobrarem mais imposto do que o que era devido. Então, havia corrupção, havia muita corrupção. O Império Romano determinava que era para cobrar X de imposto e eles cobravam muito mais do que isso. E isso aumentava cada vez mais a revolta e a ira dos judeus contra os publicanos. Então, os publicanos, apesar de alguns terem bastante condição financeira, de serem ricos, como a gente vê o famoso Zaqueu, que era publicano e era rico, mesmo assim eles eram afastados do convívio social, eram discriminados na sociedade por causa disso. E é muito comum a gente ver nos evangelhos, nos textos dos evangelhos, expressões assim, tipo publicanos e pecadores. Essa expressão publicanos e pecadores era muito comum na época deles, que era um termo que se referia a pessoas assim desqualificadas moralmente, a pessoas desqualificadas espiritualmente, eram chamados de
publicanos e pecadores, né? Ou também gentios e publicanos. A gente vê, inclusive, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 17, ele diz: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Ele está falando aqui daquele irmão que pecou, mas que não reconhece o seu erro, não quer se converter, não quer se consertar, e aí ele passa a ser alvo da disciplina da igreja, e quando Jesus disse, depois que disciplinar, então ele não está, vamos dizer assim, em ordem diante de Deus, considera-o como gentil e publicano. Mas Deus também salva e liberta publicanos. Então a gente vê a história de Zaqueu, né, que era um publicano e que Deus salvou, que se converteu ao Senhor, deu provas de transformação. Vemos também que Mateus, né, o Levi, o autor do Evangelho de Mateus, ele era um publicano, mas Deus salvou ele, Deus transformou ele. Então, não importa se a pessoa, em que classe religiosa, social, econômica esteja, mas Deus é o Deus que salva tanto publicanos como fariseus, enfim. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Aguardem. Queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando com vocês, nesta ocasião, lição de número 6, Sinceridade e Arrependimento diante de Deus, uma lição baseada na parábola do fariseu e do publicano. Já temos estudado aqui quem era o fariseu, quem era o publicano, e no tópico 2 da nossa lição vamos estudar a respeito da hipocrisia do fariseus, essa hipocrisia dos fariseus. E os fariseus eram tão hipócritas, que esse nome fariseu, farisaísmo, virou sinônimo de hipocrisia. Fariseus virou sinônimo de hipócrita e farisaísmo sinônimo de hipocrisia. E quem fez essa denúncia foi Jesus. O próprio Jesus, em vários textos dos evangelhos, aponta e denuncia essa hipocrisia deles, e principalmente o capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Então, a gente vê aqui o tópico 2.1 da nossa lição, a postura do fariseu no momento da oração. Diz o texto sagrado, que ele ficou em pé e orava consigo mesmo desta maneira. Porque quem ora como fariseu, ele não ora a Deus, conversa com ele mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. Então, observe que ele se preocupou mais em aparecer diante de Deus, mostrar o seu currículo religioso diante de Deus, e já vem logo se colocando superior aos demais, como se ele não tivesse pecado nenhum. Então, ele formulou a sua oração debaixo de muita hipocrisia. Ele postou-se de maneira que chamava a atenção e atraía para si, sobre si, todos os olhares dos presentes. Inclusive, era comum muitos judeus orarem assim para aparecer. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 5, Jesus recomendou o seguinte: e quando orares, não sejam como os hipócritas, como os hipócritas, a exemplo dos fariseus, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O próprio Jesus também nos advertiu para que a gente não siga esse modelo, esse exemplo do fariseu, que ora. Não é que a oração em pé é pecado, nem todo mundo que ora em pé
porque quer aparecer, não. Mas eles lá, eles oravam de uma forma tal que era para serem vistos pelos homens. Eles queriam mesmo aparecer e demonstrar piedade para serem vistos pelos homens. Então, Deus condena esse tipo de atitude, esse tipo de arrogância, de superioridade. O favor de Deus está com base na graça dele. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que ninguém é merecedor do favor de Deus. Ninguém merece a bênção de Deus. Tudo que Deus faz em nosso favor é pela graça, é porque Ele é gracioso e Ele deseja, Ele se compraz em nos abençoar, porque Ele é bom. Então, professor Tony, essa oração do fariseu mostrou que ele estava querendo tocar trombeta, né? Imagina assim, se naquela época tivesse redes sociais, né? Mídias sociais, aí que eles iam aparecer mesmo para serem vistos pelos homens. E aqui até aproveito, meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado, né, para você não usar as mídias sociais de uma maneira arrogante, para aparecer, para se mostrar, para querer ser bonito e melhor do que os outros, porque todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Exatamente, professor Fábio. A questão aqui, o senhor frisou muito bem, que a questão aqui de Deus, o Senhor Jesus, mostrar que nessa parábola a oração do fariseu, ele só não foi atendida porque ele estava de pé, né? Isso não, esses detalhes, quando você for ler uma parábola, e isso nós estamos trabalhando nesse trimestre, as parábolas, normalmente Jesus vai dar sua conclusão, Jesus vai dar sua explicação. E não fixar em detalhes. A questão aqui não é porque o fariseu estava em pé, não é isso? E na mesma forma do publicano, Deus não escutou a oração do publicano porque ele bateu no peito ou porque ele estava de longe. Não, a questão aqui foi um coração humilde. Esse é o segredo, esse é o caminho. É a oração humilde. O verdadeiro cristão, ele deve se apresentar em humildade diante de Deus, como servo diante de Deus. Jesus se apresentou como servo diante do Pai. E assim como ele foi servo, devemos também ser servo dele, sempre disposto a servir, sempre disposto a obedecer, e não para se exibir. Então, às vezes nos deparamos com alguns irmãos por obterem algum cargo eclesiástico, se tornam-se arrogantes, ou por ter uma eloquência na pregação, se tornam-se arrogantes, ou por cantarem bem, se tornam-se arrogantes. Não é esse o caminho. A humildade é a mensagem dessa parábola, um coração humilde. Nós vamos lá para o Salmo 51, onde Davi ele faz uma oração, um louvor, e ao mesmo tempo esse louvor torna-se uma oração para com Deus, onde Davi ele suplica o perdão de Deus. Ele diz no Salmo 51, versículo 2, lava-me completamente, olha, completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lembra muito a oração do publicano. Porque eu conheço, versículo 3, Salmo 51, versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei. E no versículo 7 ele diz, Senhor, purifica-me com o ensopo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E no versículo 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, e não retires de mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí no versículo 11 que ele diz que ele pede que não retire de mim o teu Espírito do Santo. Então Davi ele dá aqui um exemplo de uma oração humilde. E foi isso, é nessa perspectiva que Jesus traz o foco da parábola para o publicano. Então a oração do publicano representa aquela oração humilde, a oração de contrição.
Já a oração do fariseu representa a arrogância. Então nós vemos alguns personagens bíblicos que enveredaram-se pela arrogância e tiveram, né, suas consequências, por que não dizer do rei Nabucodonosor, que teve ao olhar o seu reino e disse, eu fiz, eu construí, e ele, como castigo, como lição da parte do Senhor, passou 7 anos vivendo como bicho, porque não falar da arrogância do rei Uzias, depois de ter um reinado próspero ali em Israel, ele, ao ver a sua prosperidade, ao ver as suas obras, que não deu glória a Deus, e de uma forma arrogante entra no templo, o lugar onde somente os sacerdotes, levitas podiam entrar, e Deus castiga aquele rei com a lepra. Podemos aqui dizer uma lista de personagens bíblicos que por causa da arrogância tiveram a sua pena. Herodes é um deles. Então, queridos irmãos, o Mestre Jesus nos ensina, através dessa parábola, que não devemos imitar a oração do fariseu. Não devemos tomar como exemplo os motivos ou o coração do que levaram o fariseu a fazer essa oração arrogante, essa oração soberba. Podemos aqui também destacar que o fariseu quase que comete até a loucura de parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente. Ele quase parabeniza a Deus, quase ele, olha, eu sou importante para o Senhor, eu sou um servo que o Senhor precisa, necessita. Quase ele dizia isso, o fariseu. Porém, esse não é esse o caminho da oração, professor Fábio, essa oração arrogante do fariseu. É verdade. Então, nós queremos neste momento fazer mais um intervalo no nosso programa e já retornaremos para continuar. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta, eu e o professor Tony, para continuar o estudo da lição de hoje com vocês. Hoje estudando a lição de número 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Essa lição está baseada na famosa parábola do fariseu e do publicano. Vimos no tópico anterior, né, sobre a hipocrisia do fariseu. Os fariseus eram tão hipócritas que esse nome fariseu virou quase que sinônimo de hipocrisia. Agora vamos no tópico 3, terceiro e último tópico da nossa lição, estudar a respeito da sinceridade do publicano. Então, no versículo 13 da leitura bíblica em classe, aqui, Mateus 18:13, mostra o quanto o publicano foi sincero, dizendo, diz o texto sagrado, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, essa oração do publicano, ela agradou a Deus porque revelou sinceridade no sentido de ele não querer enganar Deus, de ele não querer enrolar Deus, de querer mostrar para Deus uma coisa que ele não era. A gente pode enganar o homem, mas a Deus a gente não engana. Deus é onisciente e Ele sonda os corações e Ele sabe da intenção do coração de qualquer ser humano. Então devemos entrar diante de Deus com sinceridade, nada de maquiagem, nada de máscara, nada de fazer uma peça teatral, né? Inclusive essa palavra hipocrisia, ela deriva, é uma palavra grega que vem, que faz alusão à representação teatral,
a atuação de um ator representando uma coisa que ele não é. Então, esse publicano, conforme diz o tópico 3.1, fez uma oração muito sincera. E o tópico 3.2 na nossa lição fala de sinceridade e arrependimento, e a gente lembra aqui nessa postura do publicano, mostrando tanto sinceridade como também mostrando arrependimento. É importante a gente se olhar no espelho, né? Não no espelho que a gente tem em casa, mas no espelho da palavra de Deus, para ver a nossa situação. Pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que se relacionam com Deus e com a sua palavra, elas são muito conscientes do seu pecado, né? E da santidade de Deus. Porém, pessoas que não têm um bom relacionamento com Deus, pessoas que não se relacionam com Deus, elas têm uma consciência muito grande da sua justiça, da sua bondade, das suas qualidades, e essas pessoas têm dificuldade de reconhecer os seus defeitos e suas limitações. Mas a gente vê aqui um exemplo de uma pessoa, além desse publicano, no Antigo Testamento, o rei Davi. O rei Davi, ele era uma pessoa que tinha muitas qualidades, mas também tinha muitos defeitos, e ele nunca tentou encobrir os defeitos dele diante de Deus. E o Salmo 51 é uma oração de arrependimento de Davi diante de Deus, que serve de modelo também para nós. Tanto a oração do publicano serve de modelo para nós, como também a oração de Davi. Então, Davi, no Salmo 51, versículo 1, ele já começa, se apresenta diante de Deus pedindo misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então ele já pede misericórdia, ele apela para a benignidade e a misericórdia de Deus para perdoar as transgressões dele, e não apela para as suas qualidades. Ele não foi dizendo: eu sou o melhor rei de Israel, eu sou um guerreiro conquistador, eu sou o rei Davi, então o Senhor perdoa os meus pecados. De jeito nenhum, Davi não entrou na presença de Deus com esse tipo de discurso. Mas ele disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É importante a gente ter consciência das nossas transgressões, do nosso pecado, das nossas falhas. Nós temos mais facilidade de enxergar os pecados e as transgressões na vida dos outros, e temos dificuldade de enxergá-los na nossa própria vida. Então Davi diz: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau. Então, Davi, ele não tem vergonha, de reconhecer suas fraquezas. Às vezes tem pessoas que pregam por aí que é vergonhoso o homem chorar, é vergonhoso o homem se arrepender, é vergonhoso o homem olhar atrás, isso seria um sinal de fraqueza. De jeito nenhum. Só os fortes se arrependem, só os fortes que são humildes. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não se humilham, aqueles que não reconhecem os seus erros, muito pelo contrário, ele está levantando uma cortina de fumaça para encobrir as suas falhas e as suas fraquezas. Então Deus, como disse Davi aqui, no Salmo 51, versículos 16 e 17, Deus não se compraz em sacrifício. Então ele diz: por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? E tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso significa o quê? Não adianta você fazer muitas práticas religiosas, até mesmo práticas que Deus se agrada. Não adianta você querer comprar o favor de Deus através das práticas das boas obras. As boas obras não salvam ninguém, as boas obras não garantem o recebimento do favor de Deus. As boas obras, elas são consequências da fé genuína que uma pessoa tem em Deus. Aí, naturalmente, elas vão praticar boas obras. Então, Deus não recebe qualquer oração
professor Tony, Deus não recebe qualquer culto. Então é necessário que quando a gente se apresenta diante de Deus, a gente desça do salto e converse e ore a Ele com sinceridade e arrependimento. Exatamente, amado telespectador, Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E ele diz, direi abertamente naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Isso aqui é o retrato da oração do fariseu. Em contrapartida, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Olha a beleza dessa pergunta: ensina-nos a orar. E Jesus disse: Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a beleza da oração, que conquista o coração de Deus, que atrai a bondade de Deus, que faz com que tenhamos um relacionamento harmonioso, perfeito, puro, saudável diante de Deus. Amado telespectador, que tenhamos um coração contrito diante de Deus e que possamos ter uma oração respeitável, podemos dizer assim, pela qual Deus ama, Deus gosta, Deus, Ele permite que nós chegamos ao trono da sua graça, que é a oração do publicano. Já que possamos pedir a Deus que nós não tenhamos o coração, a oração do fariseu, onde ali os seus motivos era mais se exibir, era mais se exaltar. Longe de nós um tipo de coração como esse. Verdade, professor Tony. Concluindo o estudo da nossa lição de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, telespectadores, a parte B do versículo 14 da leitura bíblica em classe. Lucas 18:14 diz: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Esta é a mensagem central desta parábola, versículos 9 e versículo 14, tem a mensagem central da parábola. Então, essa parábola foi contada para mostrar a nós que nós não devemos confiar em nós mesmos, crendo que somos justos e desprezar os outros, absolutamente. Mas nós devemos ser humildes diante de Deus, porque bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Eu agradeço a você pela sua audiência, nos acompanhe na TV AD Mossoró, canal 8, e aqui na cidade de Mossoró, ou pelo YouTube, no canal da Igreja TV AD Mossoró, AD Mossoró Oficial. Muito obrigado, professor Tony, pela sua participação e até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser, e a paz do Senhor. A paz do Senhor.